Olá, meus queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 8. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Olha o que está escrito aqui. Os pastores que Deus ungiu, que Deus deu uma chamada divina, eles pagam alto preço de oração, de jejum, de obediência. Eles carregam o fardo de uma multidão de pessoas. E eles têm ensinado a palavra de Deus. Irmãos, é fácil falar mal de um pastor. É fácil você abrir a boca e falar mal. É fácil você abrir a sua boca e falar mal do apóstolo Valdemiro Santiago. Mas eu duvido você fazer o que ele já fez. É fácil você abrir a boca e falar mal do Bispo Macedo. Mas é difícil você fazer o que ele já fez. É fácil você abrir a boca e falar mal do Silas Malafaia, do R.R. Soares. Mas eu quero ver você fazer o que esses homens fizeram. Sabe quantas almas o ministério desses homens ganharam? Quantas almas, quantas pessoas se batizaram nas águas, aceitaram Jesus através do ministério desses homens? Eu passei 7 anos da minha vida pastoreando. E sabe como era a minha vida? Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu orava de manhã, de tarde e de noite. Eu jejuava toda semana. Eu evangelizava toda semana. Eu levava alimento, levava alguma ajuda para as pessoas que estavam na rua. Vigílias, orações de madrugada, para Deus salvar o povo, para Deus abençoar o povo. Passava às vezes privações, passava às vezes necessidades. Mas ninguém vê isso. Ninguém vê essa parte que o pastor passa. Ele só vê o pastor quando Deus prosperou o pastor. Ele só vê quando o pastor chegou o tempo de glória dele. Porque não se engane não, meu irmão. Todo servo de Deus vai ter o tempo de escassez, vai ter o tempo de deserto, mas vai ter o tempo do monte. Vai ter o tempo que Deus vai cumprir as promessas. E aquele servo de Deus, aquele pastor que começou pequenininho, que não tinha nada, Deus vai prosperar ele. Porque é a promessa de Deus. Aí quando Deus prospera ele, que o ministério dele cresce, que ele tem um carro bom, que a igreja dele consegue ter um avião para ele fazer missões, para ir para outros países, para fazer a obra de Deus, aí você fala mal. Aí você diz, mas por que você não falou mal quando ele estava na igrejinha bem pequenininha e empurrava mais o carro dele do que andava no carro? Porque o carro não prestava? Por que você não falou mal? Sabe por que você fala mal? Porque você quer mídia. Porque ele é famoso e se você falar dele, você vai ter visualização nos seus vídeos. Só que você está cometendo um erro. Um erro que vai custar algo na sua vida. Porque Deus disse, ninguém toca nos meus ungidos e fica impune. Ninguém toca na menina dos meus olhos e fica sem receber castigo. Então, tem pastor malfeitor? Tem. Tem pastor errado? Tem. Tem pastor que falha? Tem. Agora deixa eu dizer uma coisa. Imagine Davi, se ele fosse pastor hoje, se ele fosse presidente hoje do Brasil, e Davi cometesse um pecado como ele cometeu, que morreu 70 mil judeus através do pecado dele. E ele pediu perdão a Deus e Deus perdoou, ele continuou sendo homem de Deus. Imagine hoje. Agora me mostra algum homem, algum pastor que cometeu um pecado que morreu tanta gente assim. Mas você, tudo que ouve na internet, você acredita. Só não acredita que ele é homem de Deus, que ele ora, as pessoas